Estou compartilhando minha tela. Vamos entrar aqui no slide, ok? Então, ó, matéria nova, página 11 da apostila, filoplatelmintos, ok? Depois eu passo uma foto para vocês da minha apostila, da parte que eu grifar, que é aquela relevância que a gente tem das informações mais importantes, tá bom? Então, o que não está grifado, teoricamente, a gente não cobra muito de vocês, tá bom? Na atividade, na prova, e aí vai. Então, filoplatelmintos. Deixa eu mudar o slide, porque a ideia é falar só de platelmintos. Aqui tem 2 filos, tá? Nematoda é outro filo. Vamos falar de platelmintos. Vamos usar um português aí. Platelmintos, essa língua a gente tem também na apostila, essa linguagem, essa ortografia, mas né, a gente sempre dá uma referência do português, seria o platelmintos, vermes chatos ou achatados. Por quê? Esses vermes, maioria, né, a gente vai ver que são parasitas, eles têm o corpo achatado. Então, eles apresentam o corpo como se fosse uma folha de papel. Não tem uma referência circular, esférica do corpo. São vermes alongados, porém achatados. Isso é devido à falta do celoma. Então, você vai ver na apostila que está acelomados. Lembra? A quer dizer não tem celoma. O A na frente significa que não tem celoma. Então, o verme é achatado pela ausência do celoma. Lembra que o celoma é uma cavidade? É um espaço que o animal tem dentro dos 3 folhetos lá, triblásticos, e essa cavidade vai abrigar líquidos. Então, quando abriga líquidos, fica rígido, aí o corpo fica cilíndrico. Quando não tem celoma, ó, o corpo achata, porque não tem rigidez. Então, ele já tem a referência dos 3 folhetos. Apareceu a primeira vez, olha lá, primeiros na evolução. Porém, o celoma não é verdadeiro, é um falso celoma, então o corpo fica retinho. Na imagem tem um exemplo de platelmintos. Para vocês aparece na apostila também, ó. Ele tá vermelhinho na apostila de vocês, tá? O corpo todo, aqui a gente só tá vendo meio corpo. Aqui são os celos, ó, são os olhinhos, são falsos olhos, vamos dizer assim, olhos primitivos. Não vai ver imagens, né, tão bem nítidas, mas vai ver luminosidade. Então, tem referência da luminosidade, por onde vai, então, por onde ele estava, o habitat dele, ele consegue, pela luz, ter uma referência da vida dele. Esses animais, a planária, eles têm vida livre, significa o quê? Eles não dependem de ninguém, não dependem de outro ser vivo. Diferente dos outros que a gente vai ver, que são parasitas, que depende de alguém e traz prejuízo, né? Lembra que a definição de parasitismo é associação entre 2 seres vivos em que um sofre a ação do outro. Então, um sofre um prejuízo, não é uma associação harmônica, é uma associação desarmônica, né? Então, a planária que a gente está vendo aqui, ela tem uma vida livre, uma vida isolada dos outros seres vivos, ela não prejudica ninguém. Os parasitas a gente já vai ver quem é. Então, a planária, ela já tem uma referência, que a gente fala cefalização, é uma referência que aqui é a cabeça delas, né? Então, aqui é o céfalo e aqui é o corpo. Então, já tem uma divisão. Lembra que a gente fez a divisão de simetria? Bilateral, são 2 lados. Então, ou é no meio, aí é direito e esquerdo, ou a divisão é transversal, a gente vê cima, embaixo, ou a gente vê uma divisão aqui, ó, longitudinal. Se a gente cortasse alguém aqui, lembra que desenhou o peixe na lousa? Então, olha lá no caderno. O peixe, a gente fez a divisão bilateral do peixe nos 3 eixos, né? Então, quando a gente divide o corpo do animal assim, a gente vê a parte da frente, né, anterior, e a parte de trás, ou posterior. Ventral, dorsal, né? Então, esse animal também tem essas referências da divisão bilateral, ok? Aqui é o habitat da planária, então ela vive em locais úmidos ou na água mesmo. Então, essa planária é um exemplo de uma planária do habitat marinho. Então, a gente dá para perceber que ela tem um formato achatado, né? Ela tem como nas bordas, como se fosse uma borda que consegue uma mobilidade, vamos dizer assim, para ela conseguir se locomover na água, e ela, por ter essa superfície grande, ela consegue fazer a troca gasosa por difusão. Então, eles não têm um órgão respiratório, um órgão circulatório, mas fazem a difusão.
a difusão direta, né? Aqui a planária, ó, a gente vê, ela tem a referência de a boca estar na extremidade final do corpo, como se fosse a região anal, porque a maioria dos animais dos plateumintos não tem cavidade digestória, ou é incompleta ou nem existe. Então, não tem uma cavidade digestória para abrigar os órgãos que vão fazer a digestão, a absorção. Então, cada um desses exemplos que a gente vai ver, que são 3 exemplos, cada um tem de uma forma isso, tá? Então, vamos lá. E aí, a gente está vendo aqui, ó, faringe protátil, desculpa. Por quê? Ela consegue lançar a faringe para fora do ambiente, do animal, e aí ela consegue se alimentar, né? Então, como a nossa faringe ela está escondida, a dela ela consegue pôr para fora e fazer a captura do alimento. Então, é estranho, né? Ainda mais na região final do corpo, né? Então, ela faz a alimentação dessa forma, depois ela consegue fazer a absorção dos nutrientes e a gente vai ver a excreção também. Aqui a gente consegue ver os 3 folhetos, que são triblásticos, ó. Ecto, meso e endo, mas não quer dizer que ela vai desenvolver todos os tecidos da meso, nem todos os tecidos da endo, que são as partes digestórias. Ela ainda tem algumas limitações, vamos dizer assim, tá? Tem uma referência já de excreção, é como um rim primitivo essa célula, então ela tem uma referência renal de filtração do que é o que para ela já não é mais interessante, ela lança nesses poros excretores que ficam na lateral do corpo todo, então são ditas células flama, a gente vai grifar isso na apostila, ok? Aqui tá os 3 grupos, né? As 3 classes. A gente não vai ter que decorar essas palavras, turbelária, trematoda e cistoda. A gente vai ter que saber quem são os exemplos. Então, lá na classificação da apostila, olhem, por gentileza, os exemplos. Está escrito assim, turbelária, plateumintos adaptados à vida livre, que é esse primeiro aqui, vida livre, porém são encontrados em ambientes aquáticos, e solo úmido. Aí tá assim, exemplo, planárias, vai grifar essa parte, que é o nosso exemplo. Outro exemplo, esquistossomo, vocês conhecem o esquistossomo, da esquistossomose. E a tênia, né, que vai ocasionar teníase no homem. Então, esses 2 aqui são parasitas. E essa tem a vida livre, ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma. A gente falou mais a planária que ela fez a introdução do grupo. Então, ela tem vida livre, aquática ou pode viver em solo úmido, tá? Pertence a essa classe. Então, não prejudica o homem em nenhuma forma. É microscópico isso aqui, tá, gente? Essa é imagem de microscopia. Então, você não vai num laguinho e vai ver a planária lá com os olhinhos de boa. Não vai dar para ver. O que vai acontecer? Você vai ter que pegar essa água e levar a lâmina à microscopia para conseguir localizar ela. Ela não é tão grande. Essa espécie que a gente está vendo. Tem aquela espécie marinha um pouquinho maior, mas assim, essa que a gente consegue visualizar todas as estruturas que está aparecendo, inclusive os ocelos, a gente não vê assim a olho nu, tá? Isso é uma imagem microscópica. O primeiro exemplo dos parasitas é o Schistossoma mansoni, que vocês já ouviram falar no fundamental. Por quê? O Schistossoma mansoni, fascíola hepática é outro exemplo, tá? De parasita. Aqui é um e aqui é outro. Não tem a referência da facíola aqui no desenho, tá? Só tem o xistossoma. O xistossoma, ele causa cistossomose, é aquela doença do caramujo. Então, a gente vai ver um pouquinho falar dela, né? Como pega e tal. E aqui é legal a gente falar que tem o corpo do macho e aqui é o corpo da fêmea dentro do corpo do macho. Eles estão se acasalando, no caso. O macho tem ventosas, ó. Aqui não sei se vocês conseguem ver, ó. Ventosas. Eles vão aderir, né? A região do corpo da gente, né? E vão sugar os nutrientes que eles precisam. Então a gente vai ver isso também. E eles vão ficar onde esse casal? Não é no intestino, esse casal fica num vaso bem largo que a gente tem, bem grosso, no mesentérico, que seria próximo ao intestino. Então eles ficam lá, ele segurando, aderido, preso a ela, acasalando, colocando os milhões de ovos, depois ela coloca os ovos no intestino. Bem nojento, não? O outro exemplo, que é o cestódios, é a tênia. Você já conhece. A gente fala solitária porque ela é hermafrodita. Ela é do tipo... Lembra que a gente falava de monóico, dioico? Então, ela é monóica. Opa.
O xistossoma é dioico, tem macho e fêmea. A tênia é monóica. Então, o que acontece? A tênia é solitária, porque como ela é monóica, ela é hermafrodita, ela se reproduz sozinha, a gente vai ver isso. Esses ganchos absurdos é os que aderem ao intestino. Então, esses ganchos ficam aderidos ao intestino, sugando tudo que você tem. Então, ela não precisa de boca, de dente, de cavidade digestória, de nada. Ela tem uma facilidade de sugar isso e absorvendo. Então, ela absorve micropartículas. Isso são ventosas também para aderir. Então, essa, na verdade, gruda e essa meio que rasga o intestino. Então, pode ter até sangramento nas fezes. Bom, não precisa decorar esses nomes que está em negrito, que são as regiões do corpo da tênia. Isso eu cobro mais o pessoal de patologia, né? Ele já tem que entender a tênia um pouquinho mais, vocês não. E a planária? Vamos lá falar de novo da planária, porque ela tem um jeito de se reproduzir bem curioso. Ela consegue se regenerar, então a gente consegue partir a planária e ela fazer um processo de reconstrução daquilo, tá? Então é um tipo de reprodução, ó. É assexuado, porque não precisa do outro, não precisa de material genético, não tem troca, porém ela se regenera e isso é considerado uma reprodução assexuada. Por um outro lado, ela tem como e tem condições de se acasalar dessa forma, se unindo ao outro dessa forma e trocando. Lembra reprodução cruzada? Que a gente falava da minhoca? Um coloca o espermatozoide na outra no mesmo momento, formando um X. Essa é a ideia. Aí vai formar lá umas planárias jovens, tem um casulo, igual da minhoca, né? Um casulinho que abriga as larvas e depois considera-se a saída das planárias bebezinhas. Olha o ciclo da esquistossomose. Essa imagem é bem clichê da esquistossomose, vamos dizer assim. Por quê? Sempre mostra lá o cara dentro da água, tá lá, as perninhas dele nem tá aparecendo. Por quê? A esquistossomose, ela é transmitida pela pele. Então, a gente não pega comendo nada. A gente pega porque a cercária, que é esse bichinho aqui, ó, parece um espermatozoide e é microscópio. Ele penetra na pele e sobe pela circulação nossa. E aí ele vai parar, lógico, na região abdominal, onde tem aquele vaso que eu falei, vaso grosso, que aí o verme vai crescer, isso aqui é o verme já, na fase, né, inicial, aí ele vai crescer e virar aquele macho e fêmea que a gente viu. Ou vai virar um macho ou vai virar uma fêmea, né? E isso vai pelas questões da cercária. Então, se penetrou uma cercária, vai virar um verme. Penetrou duas cercárias, dois e assim por diante. Então, a ideia é que o homem acaba se contaminando em locais que estão contaminados. Por quê? Por ovos. Ó, o ovo do xistossoma, ele tem até um gancho, né? Ele é bem característico. O pessoal de análises clínicas consegue ver esse ovo no microscópio. Ele não é tão assim com essa cara de desenho. Ele é bem parecido com isso. Dentro do ovo tem esse ser aqui, o miracídio, todo cheio de cílios, né? Então ele perde. Para que ele tem um ovo? Para se proteger no ambiente. Por mais que ele está em um lugar úmido, e se ele não tivesse, se ele tivesse aqui na graminha, ele ia ter problema com a resistência à umidade. Então, quando ele sabe que ele está num ambiente úmido, completamente úmido, ele sai do ovo. Quando ele sai, isso é tudo microscópico, gente, não dá para ver também a olho nu, tá? Ele entra no caramujo, então tem que ter o caramujo participando desse cenário todo. Ele faz um ciclo dentro do caramujo e vira isso aqui. Isso aqui penetra no homem. Então, o ovo não penetra no homem. O miracídio não penetra no homem. Precisa do bendito caramujo no meio do caminho. Então, quando você vai num lugar que você vê a presença desse tipo de caramujo, ele tem o nome de Bionfilaria glabrata, a espécie dele. Então, se você pesquisar Bionfilaria glabrata, você vai ver como ele é na vida real, vamos dizer assim. Ele não é grande, não é pequeno, ele tem uma referência, assim, comum. Você talvez não te chame atenção. Não é aquele caramujinho de vaso de planta, né? É um caramujo específico. Então, como que a gente evita pegar citossomose, né? Evitando entrar em locais que você vê o caramujo. Ou, melhor, ensinar as pessoas que moram nessas regiões a não defecar no lago. É certo fazer cocô no rio? Não. Ou jogar o esgoto no rio? Não. Então, você tem que ter saneamento básico, às vezes não depende do cara, depende do prefeito da cidade, a política pública do lugar, né? Mas a ideia é que se a gente tem informação, a gente começa a praticar e evita as doenças. A doença, gente, é sempre um desequilíbrio
que há entre as relações que o homem tem com o meio dele. Então, assim, nem agora o coronavírus. O que a gente está aprendendo? Misericórdia, lavar a mão. 2020 ainda estão aprendendo a lavar a mão. Então, assim, é uma falha não ter higiene, e aí o vírus é oportunista e consegue se adaptar às nossas falhas. Estosoma também, ele se adapta às nossas falhas. Teníase, para a gente finalizar. É a doença do porco, é bem conhecida. Como a gente pega? Comendo a carne do porco. O porco estava contaminado. Então, olha onde está a falha. O porco se contaminou. Como ele se contaminou? Ah, criamos o porco de qualquer forma, num chiqueiro, isso. Ah, então eu jogo a comida no chão, ele come, é isso? É. E ele faz o cocô perto? Faz. O outro também faz? Faz. Então, assim, tem que ter uma organização, um lugar para ele comer, um coxo para ele comer, um lugar para ele defecar. Por mais que ele é porco, não vai. A ideia do porco é isso, a gente falar, ah, ele é mó porco. Por quê? Ele come e faz cocô no mesmo lugar. Então, quem cria porco de uma forma organizada, num criador de porco, é tudo muito limpo. Tem veterinário dando antiparasitários para o animal, ele não é doente, ele não está adoentado. Então, você come a carne com mais confiança. Num lugar mais simples, ou de falta de informação, ou que tem informação, mas ninguém quer saber, o porco é criado de uma forma errada. E aí ele pega a doença primeiro, e depois a doença se instala na carne dele. E aí a gente come. Então, quando a gente come o cisticerco, que é isso aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a cabeça da tênia, pequenininha. Quando ela entra no intestino, ela sabe bioquimicamente onde ela tá. Aí ela sai para fora e começa a crescer. Aí vira solitária lá. Pode chegar, gente, 12 metros. Se ela for bem criada. De 7 a 12 metros. Imagina. Por isso que ela é sozinha, né? Ela não cabe mais ninguém lá. E ela vai se reproduzindo loucamente. Detalhe, ela é hermafrodita, então ela se reproduz sozinha. Deixa eu ver se tem uma imagem boa. Olha, carne com cisticercos. Olha como é o cisticerco. Nem eu lembrava desse nome. Isso, que parece uma gordura, parece uma fibra. Olha essa carne cheia de cisticercos. Essas duas carnes são bovinas, dá para ver que é vermelhinha, né? A carne suína é branquinha, então talvez você não vê direitinho. Então, ai, pro, toda carne tem isso? Não, tem que ver a procedência do açougue, se ele pega no matadouro e é feito a análise tal dos animais ou não, essa é a referência. Então, como que a gente pega? Ó, ele desenvolve esse cerco na carne dele, a gente ingere e aí a gente vai desenvolver o verme adulto no nosso corpo. Esse verme vai se autorreproduzir, liberar ovos, 80 mil ovos em cada autorreprodução, e aí esses ovos vão ficar onde? No intestino do cara. E se ele fazer cocô em lugar errado, vai contaminar as pessoas. Se ele não limpar o bumbum, não lavar a mão depois de limpar o bumbum, ele pode auto-ingerir o ovo ou passar na boca das pessoas. As pessoas vão pegar cisticercose, que é outra doença. Então, o porco tem duas doenças: a teníase, que pega pela carne do porco, e a cisticercose, que a gente pega ingerindo o ovo. Certo? Olha quando a larva, na verdade, que sai do ovo, vai para o cérebro. Forma canjiquinha, que é conhecida como canjiquinha. Por quê? O parasita não quer parar aí. Ele morre, não tem onde ele circular, não tem como ele crescer, não tem como ele se desenvolver. Mas pode acontecer dele chegar em locais estranhos. Aí, aqui ele vira um feijão, ele endurece, ele perde a vida. Mas ele atrapalha o sistema nervoso, né? Então não é legal. Como evita? Última parte. Saber de onde é a procedência da carne, o criadouro desses animais, auto-higiene, né? Então, saber lavar as mãos depois de defecar em local próprio. Antigamente tinha até fossa, né? Então, assim, a ideia é que não pode fazer a defecação no solo e nem em rios, e nem jogar essa defecação em rios, lagos ou lugar que tenha população perto, ok? Esse é o último slide do Plateumintos. Eu vou só voltar aqui para a gente terminar a nossa. Já tira a transmissão, só um minutinho.